Olá, olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Bom, vamos chegando aqui na live. Nessa live eu vou falar sobre Pombogira, vou falar sobre Lilith, vou falar bastante sobre como a gente observa a nossa religiosidade hoje em dia e os cuidados que a gente precisa ter para isso. Além disso, também, caso a gente bata a meta da live, eu vou ensinar uma magia de Exu e Pombogira e vou deixar vocês escolherem aquilo que vocês querem ver, aquilo que vocês querem saber, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é conversar um pouquinho sobre o que é Pombogira, o que é essa questão, né? E eu fiz um chamado muito interessante que é Pombogira Lilith, né? Você conhece? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, o que acontece? Primeiramente, eu vou me apresentar, eu sou Baba Eric, tá? Ifata Miloré, Olorun de mim, Elebuiban, Ifata Okodê, e a gente vai observar justamente as questões de Pombogira, porque eu também cultuo Quimbanda, cultuo Umbanda, tenho algumas outras magias também que eu pratico, como Hoodoo, por exemplo, tá bom? Então a gente vai entrar sobre esses quesitos. Principalmente vamos falar como é que a gente precisa entender essa questão de Lilith, tá bom? Então vamos chegando aí, pessoal. Quem quiser comentar alguma coisa pode comentar, que a gente vai conversando aí durante esse período. É interessante também que eu não gosto de fazer lives muito grandes, tá? Normalmente as minhas lives duram aí meia hora, então é o que normalmente vai acontecer hoje também. Peço para que vocês curtam, tá? Peço para que vocês possam fazer comigo uma boa live hoje, tá bom? Então, a primeira coisa, né? A gente pode entender o que seria, né, a Lilith, né? A Lilith, ela é uma deusa que existia na Babilônia, né? E essa deusa, ela era praticamente a principal, né? Era uma deusa com uma certa proeminência dentro dos cultos ali estabelecidos, tá? E essa deusa, ela tinha como, vamos dizer assim como hoje é Exu, né? Que em todo culto ele está presente, né? No sentido de orixá, Lilith também era chamada porque ela tinha essa proeminência, né? Então, a gente vai observar que na Babilônia, que já tinha Lilith, né? Quando os hebreus chegaram, e os hebreus foram para a Babilônia como? Eles foram para a Babilônia nesse sentido de escravidão, não bem escravidão, mas assim, eles foram meio que é, transladados, né, por uma questão de servidão, tá? Então, eles perderam a guerra e foram para lá, alguns, né? Muitos, principalmente os homens, tá? E lá eles encontraram um culto já estabelecido, né? Já forte, né? De um império, enquanto eles ainda estavam galgando seus espaços, já tinham sido muito importantes no passado, né? E aí eles se depararam com uma cosmogonia muito já fundamentada, na qual a Lilith tinha muita presença. Então, o que eles fizeram? Uma coisa que normalmente acontece com qualquer tipo de religiosidade quando adentra um local, né? Ela vai assumindo aquele tipo de religiosidade. Então, os hebreus, ao invés de dizer que a Lilith era uma coisa à parte, eles acabaram assumindo essa figura Lilith como algo existente também na realidade deles, né? Na realidade religiosa deles. Raíssa, eu não entendi, só fala, porque você falou assim, fala alguém da mitologia Caetano para editar. Me explica aí, tá? Que aí eu comento aqui. Mas aí o que acontece? A Lilith, ela existia nesse sentido da parte babilônica, né? Ela fazia parte daquele contexto histórico. Quando os hebreus assumiram esse... Oi, babá! Axé, axé, babarabá, burubuí.
Quando eles assumiram, né, essa figura, ela já veio distorcida para o imaginário hebreu, né? Como que ela veio? Ela veio como uma figura que já estava pré-estabelecida no começo, junto com Adão, né? Se você for ler a Torá, ela não se encontra, tá? Porém, ela está contida em alguns escritos periféricos, né? Não só alguns escritos periféricos hebreus, como também um livro que faz parte do Talmud. Ela está, né? Que aí já tem mais um pouco a ver com a questão dos muçulmanos, né? Porém, os hebreus foram quem trouxe essa realidade da Lilith para o seu conceito religioso. A Lilith, ela tinha essa questão de ser toda poderosa, né? Quando ela era da Babilônia. Então eles pegaram essa ideia de que ela era muito poderosa. No entanto, eles pegaram a parte ruim disso, como se ela tivesse sido uma contraparte, a esposa de Adão, porém que não tinha respeito por ele, né? E que tivesse preferido sair do Jardim do Éden, né? Das coisas todas lá, por não gostar de ser submissa. O Babá falou aqui, é um ser que transcende esta dimensão. Ela veio de outra esfera, ou seja, outra dimensão. É, verdade. Essa questão de que a Lilith, né, ela ainda permeia, né, o ideário, principalmente das coisas que têm cunho feminino, né, das, das mulheres, né, de culto ao feminismo, né, eles trazem essa ideia dela porque ela tem realmente essa rebeldia, né? Agora, quando a gente observa que uma outra religiosidade, né, ela puxa uma figura para dentro dela, o conceito todo muda, né? E o hebreu fez isso, né? Ele trouxe um conceito de uma deusa e transformou ela num demônio, né? Em alguma coisa que fosse mais adaptado, né? Palatável para eles. E qual foi a ideia por trás disso? De você pegar um conceito principal de uma deusa de uma religiosidade e botar ela num grau abaixo, né? Como se o Deus do hebreu fosse maior, né? Fosse algo que criou a deusa Lilith. Então a gente já observa aí que quando você puxa um conceito, né, externo, um conceito extraterrestre, e você traz para uma religiosidade, você não tem como você manter aquela coisa fiel. Você traz quebrando, você traz ela perdendo os pedaços, né? Então, o que é importante a gente entender quando a gente faz esse traslado? Se você tiver uma religião e você assume um outro comportamento ritual dentro de uma outra religiosidade, você não deturpe aquilo ali. Você assuma aquela visão de mundo durante aquele período que você está atuando. E a partir do momento em que você estiver agindo numa outra egrégora, você também assuma aquela outra verdade, para que você não deturpe, né, aquela divindade que foi criada ali, tá bom? Então por que eu botei ali nessa chamada de vídeo Pombogira Lilith? É justamente porque isso está acontecendo com as nossas pombogiras hoje em dia. Vocês observam que a pombogira, né, que é uma espiritualidade principalmente brasileira, ela está sendo muito utilizada de outras formas também, tá? A gente observa que a pombogira ela está muitas vezes sendo chamada em religiosidades evangélicas, né? Você observa que ela também é chamada no catimbó, é chamada em alguns lugares que tem candomblé. Então essa divisão, né, da espiritualidade da pombogira, ela tem que ser muito observada em que ponto ela está sendo colocada. Por quê? Porque se você pega uma igreja, por exemplo, que está falando ali, você quer lá pombogira, tem
músicas evangélicas que falam Pombogira, a palavra, né? Então, qual é o conceito que essa igreja está dando a respeito dessa entidade? Outra coisa também, o próprio catimbó, né? O catimbó ele tem uma espiritualidade um pouco diferente da Umbanda, da Quimbanda. Eles não observam a entidade como uma coisa genérica, igual a Umbanda e a Quimbanda, né? Onde eles têm um nome fictício, né? E outras entidades acolhem aquele nome. Eles têm a questão justamente de mestre e mestra, que é o quê? Existe um mestre juremeiro que morreu, e aquele mestre juremeiro ele incorpora, ele traz a sua ciência para aquele fiel, né, para aquele adepto ali dos mestres. Então, é uma pessoa apenas, um ser, né, um ser que já viveu, que está ali. Enquanto a Pombogira, Maria Padilha tem um monte, Mulambo tem um monte, né, Maria Quitéria tem um monte. Agora, elas pegam esses nomes para trabalhar dentro do conceito religioso, né? É claro que uma Maria Padilha que trabalha com fulano não é a mesma entidade que trabalha comigo. Pode acontecer, de alguma forma, realmente o mesmo espírito trabalha com as pessoas. Porém, o que mais acontece é não ser o mesmo espírito, tá? Então, a gente precisa, para que não vá se perdendo o conceito original das nossas divindades, a gente saber da onde nasceu, qual é a formação, qual é o conceito por trás de cada entidade, para que isso não vá se perdendo. O que é a Pombogira? Tá? A Pombogira ela nasce no Brasil com um conceito não iorubano, como o Exu que a gente fala, né? Exu e Pombogira, não sei o quê. O Exu ele não tem ligação com a entidade Exu e Pombogira, tá? Não faz parte, tá? O conceito ele vem do povo banto, tá? O conceito de espíritos, né? Os bacuros, eles vêm do povo banto e a gente tem essa questão de incorporar esse tipo de coisa e tal, não sei o quê, mas para o povo banto, né? Nós recebemos esse costume, né? Essa tradição do povo banto que tem bastante incorporação. Vide outras religiosidades banto, como por exemplo a santeria, o voodoo, né? Que são religiões que trazem bastante a presença da incorporação, ao contrário do povo iorubá, que não tem tanta incorporação assim, né? Então é muito importante a gente saber que acabou assemelhando o seu nome, Exu, né? Mas o que tem a ver não é nem Inquice também, né? Porque o Inquice é uma outra questão ainda do povo banto. É uma questão ancestral, é um espírito de verdade, né? É um espírito que já viveu na Terra, que tem uma sabedoria a mais, que tem uma ciência ali e que a gente pôde fazer esse contato, tá? Então é muito interessante a gente diversificar o nosso pensamento. Podemos trabalhar com o Exu Orixá? Podemos. É só a gente ter um Orixá Exu em casa, é só a gente ter o Odubó ali, saber as rezas e tudo. Agora, nossas entidades, elas são ancestrais, elas estão conosco porque nós temos essa ancestralidade que é banto, tá bom? Então, quando alguém falar assim para você, mas o Exu Tranca-Ruas, como ele é da comunicação, não, ele não é da comunicação. O Exu Tranca-Ruas, o Tata Caveira, o Tiriri, eles são entidades espirituais, pessoas que já se foram, mestres de conhecimento muito grande e que atendem por um nome diverso. Que muitas pessoas atendem por esse nome, muitos espíritos atendem por esse nome, e se você não tomar cuidado também, pode acontecer de ter um espírito negativo atendendo por aquele nome também, tá? Então é muito importante a gente saber que o contato direto com o espírito, ele tem que ser fundamentado. Depois que ele passa a ser fundamentado, aí sim a gente começa a ter respostas, começa a ter exatidão naquilo que a gente faz, tá bom? Sim, os chamados quiumbas. Quiumba é uma palavra que significa osso, né? Por quê? Porque
o ancestral ele é sim, né, osso, né, ele é trabalhado nessa questão. Porém, a gente precisou aqui no Brasil utilizar outras palavras que muitas vezes se diziam o mesmo conceito, né? Porém, a gente precisou encontrar uma palavra que não fosse Egum, né? Porque o Egum a gente começou a encontrar assim, Egum é um espírito que não faz tão mal, é um morto, né? E também Egum é uma palavra iorubá, né? E Quiumba seria um morto, porém é uma palavra banto. E a gente acabou dando significados diferentes para essas palavras, né? Egum seria apenas um morto, como qualquer entidade, como qualquer entidade de Umbanda, né? É considerado um Egum aqui no Brasil. E o Quiumba seria o espírito mal, né, que quer fazer coisas ruins, né? Então a gente tem que sim evitar. O fundamento ele faz com que a gente diminua as chances de estar cultuando um espírito que não é o verdadeiro, tá? Que não é aquele que a gente está realmente chamando ali. Fora que durante uma iniciação, durante um assentamento, aquele espírito ele concorda com certas coisas. Por quê? Porque é muito fácil a gente entender que a espiritualidade africana ela é muito pactuada, né? Existem muitos pactos. Existe o pacto entre o espírito e a pessoa, existe o pacto entre as divindades e a pessoa, existe o pacto entre a pessoa e seu iniciador, né? É... Obrigado, babá. Bom que tá gostando. Mas então é interessante a gente desmistificar essas questões, né? Que estão acontecendo e a gente passa simplesmente sem saber, né? Daqui a pouco, Pombogira vai estar simbolizando outra coisa, né? Eu passo aqui num bairro aqui perto e fico ouvindo os camelôs, né, com as músicas evangélicas, falando Exu, falando Pombogira. Aí eu fico pensando, por que um evangélico acreditaria na existência, né, de Exu e Pombogira? Tá errado, né? Eles deveriam estar no terreiro, porque é no terreiro que se deve acreditar na existência, assim como não acredito que exista o Deus deles. Então, é basicamente uma situação de que se a gente deixar deturpar e se nós deturparmos, aí lascou de vez. Aí a gente fecha, apaga a luz e sai fora. Babá disse aqui, alguns estudiosos, Lilith foi uma das maiores ancestrais desta civilização. Sim, na verdade, se a gente for andando quanto mais para trás, né, a gente vai afunilando o nosso tipo de observação de ancestralidade, né? Porque a gente vai aumentando o número de ancestrais, porém eles lá todos se uniram em um certo ponto, né? Então, claro, todos os seres humanos têm um pé na África, né? Todos os seres humanos têm um pé na África. Aí, engraçado que uma pessoa chegou para mim e falou assim: Ué, mas você botou a Lilith preta? Pô, mas se a Lilith, se todo mundo veio da África, todo mundo era preto, gente. Pô, pelo amor de Deus, né? Então, é justamente essas coisas que eu quero fomentar, principalmente aqui na internet, né? Que é importante a gente entender e botar o dedo na ferida muitas vezes, né? Por que que a gente acha que certas entidades são de tal forma? Se eu ver um preto velho em pé, é mentira, né? Se eu ver uma pombogira de roupa branca, é mentira, né? E isso a gente tem que começar a desmistificar. Outra coisa que a gente vai falar mais adiante sobre Babalaô incorporar, né? O Babalaô, ele não incorpora o Ifá, tá? E provavelmente nem vai incorporar orixá nenhum, porque é difícil acontecer a incorporação de orixá no Sim Orixá Ibilé, né? É difícil, quase nunca ocorre. Porém, se ele for de uma religiosidade banto, ele vai incorporar muitas vezes, né? Se ele for do voodoo, então, vai incorporar toda hora. Na Umbanda, se incorpora com bastante frequência. Na Quimbanda, menos, mas também, né? Então é interessante a gente saber que cada coisa tem a sua hora e cada coisa tem a sua verdade.
Quando a gente aprende, por exemplo, eu sou professor de oráculos, né? Eu ensino baralho cigano, ensino outros oráculos também. Uma das coisas que a gente pode começar a aprender, quando a gente começa a aprender um oráculo, é a cosmovisão daquele povo que criou aquele oráculo. Por quê? Porque o oráculo ele é como se fosse uma maquete de mundo, tá? Todo oráculo é assim, todo, incluindo obi, incluindo moeda, incluindo alfinete. Eles são uma maquete da realidade, da qual o manipulador vai impor o seu conhecimento ali, vai fazer a conexão e vai tirar uma espécie de retrato, né, sobre aquilo que está sendo falado ali. E a partir daí ele vai tirar as orientações, tá? Justamente por causa disso. O oráculo ele é um faz de conta da realidade, é um microcosmo que vai ali refletir o que está acontecendo mais para fora, né? Ou mais para o futuro também, ou passado. Lembrando também que existem oráculos que são específicos de uma situação. Por exemplo, oráculos que são para você investigar, oráculos que são para você saber sobre um ritual, se o ritual deu certo ou não. Ele não é investigativo, ele é apenas pontual naquela situação. Né? Enquanto tem outros que são mediúnicos, né? Existem oráculos mediúnicos, como o onirismo, né? Onde você sonha para você conseguir trazer as respostas. Então, existe oráculo para tudo. Cada um, né, uns mais, outros menos, são fáceis de se aprender e de botar para fora seus conhecimentos. No entanto, existem oráculos que precisam de iniciação. Tá? E aí a gente volta a falar da pombogira. A iniciação, quando se fala de pombogira, ela é uma iniciação na vertente. Uma vez já me perguntaram, todo mundo tem pombogira e Exu? Aí eu digo, todo mundo tem ancestral. Agora, se o seu ancestral ele está no viés da religiosidade na qual existe a pombogira, aí a gente não sabe, aí cabe investigação. Tá? Porém, ancestral com certeza tem, porque ninguém é filho de chocadeira. Mas, se a gente for falar assim, ó, pombogira é ancestral, então todo mundo tem pombogira. Ponto. Tá? Agora, se vai a sua ancestralidade para o lado da quimbanda, ou da umbanda, ou do candomblé, ou de qualquer outra coisa, aí já é outro assunto, já cabe discussão, né? Porém, a iniciação não faz você ter a pombogira, tá? Essa força pombogira, ela pode se apresentar de 3 formas diferentes: incorporação, no jogo e no assentamento. Você sente que é diferente, tá? A incorporação ela traz uma energia, o assentamento ele responde àquela energia de uma forma diferente e a consulta é um pouquinho paralela a isso, né? Porque é uma energia que ela acaba se moldando à forma como ela está se apresentando, tá bom? Então é muito fácil você gostar muito da incorporação e pouco da consulta, ou muito da consulta e pouco da incorporação, justamente porque também a incorporação pode trazer alguns incômodos, né, dores e coisas assim. É importante a gente entender que a iniciação não pega uma pombogira e joga na sua vida. Ela verifica a pombogira que está com você, tá? Agora, se a pombogira ela vai se moldar aquele tipo de esquema, né, que está sendo apresentado naquela vertente, aí já também é outra história. Por quê? Porque simplesmente a pombogira pode não gostar, né? Ela pode não querer aquela vertente ali. Existem outras, né? Ou a casa onde você está, a pombogira pode falar que não quer ir naquela casa, né? Você não a perde, porém você também não consegue trabalhar ali naquele local, tá bom? Então é interessante a gente saber que quando a gente vai fazer uma iniciação, a gente é quem está iniciando, não a entidade, tá? E isso é muito importante a gente saber que a ansiedade
que a gente tem na questão de iniciação é uma ansiedade nossa, não da entidade, tá? Então, se você é uma pessoa ansiosa, não passe essa ansiedade achando que é a espiritualidade, porque não tem a ver, tá bom? A espiritualidade já sabe o que vai acontecer, sabe o dia, sabe a hora, sabe, e se quiser vai fazer acontecer, tá bom? Então, é interessante a gente ter esse cuidado de saber dividir o que é aquela entidade, o que somos nós, né? E também, quando a gente for se aprofundando, se iniciando, tendo contato, nós realmente vamos começando a ter um pouco aquele jeito ali. Mas isso, se você for reparar, se você casar com uma pessoa, você vai começando a ter o jeito daquela pessoa pela convivência. E é a mesma coisa que acontece numa iniciação de Exu e Pombogira. Essa aproximação vai fazendo com que vocês tenham uma ligação tão grande que é como se fosse casado. E aí a aproximação gera uma mudança de comportamento, gera uma mudança na fala, né? O Igor Costa falou: boa noite, sou de Portugal. Boa noite, Igor, beleza? Você conhece Pombogira? Eu sei de muitas casas de Umbanda que tem por aí, então se você souber, pode comentar aí alguma coisa, faça perguntas que a gente vai conversando aqui. Bom, então o que acontece? A gente observa, né, que esse amalgamento que existe entre a entidade e a pessoa, ela também acontece com espíritos negativos, né? Por exemplo, uma pessoa faz uma amarração, né? E aquele espírito, aquele espírito que faz a amarração, né, que liga as coisas, começa a conviver com o casal. E ali pode acontecer coisas como, por exemplo, haver violência, pessoas ficarem nervosas, né, ou ser muito irônico e mudar algumas coisas assim. Assim como também, se a pessoa pode fazer pergunta assim, Igor, pode fazer. Assim como também, se a pessoa tiver um vício, né, o espírito que acompanha aquele vício pode adentrar na vida da pessoa e ela vai mudando o seu comportamento, tá? Então, a gente tem que ter a mente aberta de saber que a espiritualidade é uma coisa só e pau que bate em Chico, bate em Francisco também, tá bom? Porque o nosso corpo fica paralisado, fica parado na paralisia do sono. Igor, a paralisia do sono é uma coisa que acontece meio material, meio espiritual, tá? O conceito espiritual da paralisia do sono é apenas porque, como você fica no meio do caminho entre o despertar e o sono, né? Você abre a sua visão para o lado espiritual e muitas vezes você vê o que está ali no ambiente, tá? Quase sempre é negativo. Por quê? Porque você está num momento de sufocamento, num momento de desespero ali, né? Aí você acaba realmente vibrando um pouquinho negativo e acaba vendo coisas ruins. Porém, o ser humano, né, que vem, né, de ancestrais, também dos ancestrais dos primatas, né, a gente tem um desligamento, né, neural, motor, né, para que a gente não caia quando a gente está dormindo. E muitas vezes pode acontecer da gente... Só um minutinho. Eu estava ouvindo você esclarecendo a dúvida para ele e a internet travou aqui para mim. Travou? Ah, meu Deus. Mas o cérebro, ele... o cérebro... Ele porque assim, o cérebro ele volta... Ah, sim, gente. Agora a gente vai ver a explicação da bióloga. Não, é porque o cérebro ele acorda, porém o corpo ainda não voltou a movimentar. Então você acaba ficando paralisado por conta dessa questão. O cérebro acordou, mas o corpo não. Isso, exatamente. Bom, então, a minha esposa, né, que é bióloga, ela veio aqui, né, ninguém melhor do que ela, para explicar também que essa parte motora, né, ela fica, não fica pronta para você levantar ou para você se mexer, mas você consegue ali estar consciente, abrir os olhos, né, respirar mais ou menos. Então,
é isso que faz realmente você ficar parado, tá? E a questão da visão é algo que acontece paralela a isso, tá bom? O Igor falou, muito obrigado. É porque um dia eu estava tendo uma paralisia e entrei em pânico. É normal entrar em pânico, porque se você está ali consciente, não consegue se mexer, né? E está ainda com a respiração daquele jeito ainda, né? Devagar, que é a respiração do sono, né? E você precisa se ventilar e não consegue tanto, então realmente é o desespero. E esse desespero faz a gente baixar a frequência e a gente acaba vendo realmente coisas negativas, né? Então, é de fato uma coisa comum, tá? Não fica preocupado, não. É muito interessante a gente tirar essas dúvidas até. Por quê? Na próxima vez que você tiver a paralisia do sono, você já vai ter essa explicação prévia e já não vai ficar tão nervoso, já vai poder respirar mais calmo, deixar as coisas acontecerem. Isso, você estava sendo sufocado. Por quê? Porque rapidamente você tentou se ventilar mais e não teve, né, como fazer isso por si mesmo. E aí você sentiu esse sufocamento. É normal. Minha esposa falou aqui, se a pessoa se concentrar na paralisia do sono, existem meios de conseguir fazer uma viagem astral. De fato, é mesmo. A viagem astral, ela acontece muito fácil para algumas pessoas, né, que já têm uma predisposição a isso, e outras pessoas têm que fazer um trabalho de aclimatamento, né, não sei o nome certo para isso, mas vai tentando, né, com prática, chegar a esse nível de possibilidade. Né? E o que seria a viagem astral? Né? Seria uma espécie de sonho lúcido, né, no qual você se projetou, né, você quis sair do corpo e fazer alguma coisa. Tá? Então, basicamente, você consegue com práticas, né? Tem gente que leva muito tempo, tem gente que não leva muito tempo, mas é bem possível isso acontecer, né? E aí você consegue se desprender. Por que ela falou que tem essas coisas a ver? Porque você realmente consegue ficar entre um plano e outro quando você está nesse estado de paralisia, e aí, se você tiver calma, você consegue sair do corpo, né? Sair a sua consciência, né, de espiritualidade, né, que ataca durante o sono, né? E aí, realmente, se você sentir uma pressão no peito, né, se você sentir que você está sendo de fato pressionado, é bom fazer uma consulta e dar uma olhada, tá bom? Porque até o próprio Shigidi, tem Shigidi que ataca dessa forma, ele senta no peito da pessoa, né, e dá essa coisa de sufocamento, né? Então é isso. Mas é importante a gente saber que quando a gente trata da espiritualidade, a gente fala de uma coisa muito ampla, né? Eu observo muito como se fosse uma rádio, né? Quando você tem uma estação muito centrada, né? Ah, poxa, eu me dou super bem na Umbanda e nada mais me é necessário. Beleza, a pessoa tem aquele ponteiro do rádio ali muito certinho, né? E a ancestralidade dela casa muito bem só com Umbanda. Agora, tem gente, como eu, por exemplo, que eu preciso entrar em outras vertentes, né? E ir descobrindo novas coisas e trabalhando com outros teores de espiritualidade. E nesse sentido, é interessante, né, buscar outras informações, porque existem, de fato, religiosidades que não trazem explicações para certos fenômenos, tá? Então aí a gente vai buscar em outra situação. O Igor falou, eu ouvi falar que quando a gente ouve um zumbido do nada, quer dizer que tem um espírito tentando se comunicar. Mais ou menos, pode ser que seja alguma coisa no ouvido, né? Uma labirintite. Porque a gente nunca pode deixar, a gente sempre precisa observar a parte física primeiro. Isso é uma dica de ouro, tá? Se não for uma labirintite, se não for nada físico, né? Se não for uma água no ouvido, aí é espiritual, tá? Só depois daí. Agora, escutar alguém chamando o nome,
né? Escutar alguém batendo palma no portão e não ser ninguém, né? Essas coisas sim podem ser algum problema, né? Aí realmente pode dar uma olhada mais com calma, mas sempre, né, com tranquilidade, porque a gente tem que de fato investigar, mas sem se desesperar. É sempre importante a gente não dar muita bola para certas coisas que nos podem atrapalhar. Então, se tiver algum espírito atrapalhando muito a casa, né, ou atrapalhando o sono, é bom investigar, mas não dar bola, né, para poder aquela atenção que você dá àquele espírito não ser um alimento para ele, tá? Um dia eu vi minha porta batendo, isso pode ser. Nas câmeras não vi ninguém. É porque o que acontece? Quando a gente é médium, né, a gente costuma a ter à nossa volta vários fenômenos, né? E como que a gente faz para poder resolver isso? A gente vai se dando fluxo, né, às suas energias, né? Você dá canalização para aquilo que você tem, para aquilo que você veio praticar na Terra. Então, é importante muitas vezes você ter uma prática religiosa, né? Ter o conhecimento e botar em prática aquilo que você sabe depois que você descobrir, tá bom? Para que você possa parar de ter essas coisas acontecendo vira e mexe, né? E você ter apenas um foco, que aí a sua energia ela parte para aquela situação e para de te atazanar, né? Porque esse é o fato. Eu mesmo, quando eu era criança, acontecia fenômenos de tudo que era jeito e nada tinha utilidade. Depois que eu comecei a aprender e praticar a minha espiritualidade de uma forma ordenada, o que aconteceu? Essas outras coisas diminuíram muito. É claro, acontece aqui e ali, acontece, porém não atrapalha mais, né? Parou de atrapalhar. Então, quando a gente trabalha nossa mediunidade conscientemente, de uma forma ordenada, de uma forma que não traga mais problema, aí sim a gente consegue uma boa solução. Minha esposa aqui, Tríplice, eu vou falar também para vocês seguirem ela, tá? Clica aí no Tríplice, segue elazinha que ela tem umas coisas muito legais lá no perfil dela. Ela falou que alguns médiuns veem espíritos e presenciam fenômenos espirituais, né, sobrenaturais. Outros médiuns, como eu, sofrem com problemas de saúde. Essa questão do problema de saúde, de fato, é uma das coisas que pode acontecer. Isso tem a ver com hereditariedade, né? Mas cada pessoa vai tratar de uma forma diferente, tá bom? O Igor falou que acontece quase todos os dias, eu estou ficando um pouco com medo recentemente. Faz o seguinte, me dá um alô, né? Lá no meu perfil, aqui do TikTok, tem um link, né, onde você pode acessar. Ali está acessando o quê? Eu acho que está acessando meu curso de baralho cigano, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou falar o meu número de WhatsApp, né? E aí você me chama por lá. 55. Mais 55 21 96832 0989. Acho que a minha esposa vai escrever aí para vocês, tá bom? É sempre bom fazer uma consulta em todos os momentos para saber de fato o que está acontecendo, tá bom? Porque na espiritualidade não há achismos. A gente precisa saber por meio de consulta. Eu digitei errado. Eu ia corrigir aqui. E foi? Eu ia corrigir, foi. Ainda existe mato em Portugal? Caraca. Aqui no Brasil a gente quase não acha mais lugar vazio, né? Lugar ermo, sem ninguém, dificilmente. Na verdade não. Você sabe o que faz ter espírito? O que faz ter espírito? Eu errado, então o anterior 67 tá errado. É 68. Tá, mas não apareceu nada aqui não.
O Igor, o que faz ter espírito são pessoas, tá? A gente tem uma visão errada a respeito de espíritos. No mato tem espírito, no lugar vazio tem espírito. Não, na verdade, é muito provável que tenha formas pensamentos em lugares abandonados, né? Porque não tiveram outros pensamentos para tomar o seu lugar, tá bom? Agora, espírito mesmo, ele gosta de ficar perto de pessoas, tá? Normalmente, se não tiver pessoas, não tem ninguém ali mostrando que acontece fenômenos nem nada. Por quê? Porque precisa de uma pessoa para liberar fluidos para que aquele fenômeno aconteça, entendeu? Então, se você for, mas tem acontecem muitos fenômenos num colégio abandonado, isso foi por quê? Aquelas pessoas que conviveram naquele colégio tiveram várias formas de pensamento, né? E aquelas formas de pensamento ficaram ali plasmadas. E não tiveram outras coisas para se sobrepor aquilo ali. Então, por isso é que existem vários fenômenos nesses lugares. Eu não entendo muito de espiritualidade, desculpa. Não precisa desculpar, porque eu também não entendo muito e a gente está aprendendo a cada dia. Só que eu estou começando a aprender já faz um pouco mais de tempo. Tá bom? Então é isso. Bom, eu quero muito que você siga aí, né, o meu canal aqui no TikTok, tá? Que a gente vai postar algumas coisas. De vez em quando eu vou postar uns vídeos longos, outros depois vou postar vídeos curtos, mas são bem legais e tem um aí bem legal. Eu falo bastante de pombogira porque aqui eu lido muito com ela, né? Minha pombogira Maria Padilha, minha mãe, né? Minha mãezinha. Então eu gosto muito de falar sobre esse assunto porque também é um assunto que poucas pessoas comentam de fato, né? Eles querem fazer com que seja uma coisa muito cheia de pompa, cheia de coisa, e na verdade é só alguém que conviveu com você com carinho, alguém que quer bem a você, né? Mas, como toda espiritualidade, há de se ter cuidado para que não seja alguma coisa que você não sabe ali, tá? Obrigado, Igor. Poxa, vai ser um prazer, né? Na verdade, eu gosto muito de falar sobre espiritualidade. E a gente vai falar sobre outras coisas também, como Ifá, né? Nós vamos falar sobre outras religiosidades e magias, principalmente, como magia Hoodoo, né? E magia Hoodoo também eu vou poder ensinar algumas coisas, tá bom? Então a gente vai falando bastante aqui. Vou tentar fazer uma live com o Babarabá, que está me vendo aí, para poder a gente botar aí algumas verdades aí na frente das pessoas que estão precisando. Eu vou falar uma coisa que não sei se é de espiritualidade. Pode falar, vamos. Se for, a gente vê. Se bem que né? Caramba, já foi 1 hora. Ó, aceitou. Vamos fazer a live. Assim que der, babá. Vamos marcar. O senhor tá aí na Bahia, né? Vai dar tudo certo. E a gente faz uma live aí assim que o senhor puder. O Igor falou, eu gosto muito de comprar talismãs. Eu não sei porquê, mas me sinto mais seguro. O que acontece? Existem duas coisas que a gente pode chamar de fetiche, né? São talismãs e patuás, né? Qual é a diferença? Os talismãs são objetos que a gente traz a importância para eles, né? E os patuás são coisas que a gente bota dentro de outras e ali já é a magia, né? Então, talismã por exemplo, você pega um cordão, né? Um cordão de um cristal ou um cordão de estrela de 5 pontas, né? E você faz um ritualzinho ali, né? Um ritual básico para você imprimir nele o seu intento. O que seria intento? Intento é uma intenção única para aquele talismã, né? Por exemplo, talismã, você vai fazer com que as pessoas gostem mais de mim, né? E aí existe um ritual, existe uma coisa que você faz, né? E imprime aquela motivação dentro daquele talismã,
né? Então, beleza. Ele é uma coisa útil. Agora, se você pega simplesmente, eu peguei um cordão com um símbolo de uma baleia, né? E vou usar, é o meu talismã. Ele pode se tornar uma coisa boa, porém, não é bem usual. Por quê? Ele vai ser sim um talismã com o tempo. Com o tempo de uso, com o tempo que você está levando ele para cima e para baixo, ele vai se amoldando a você, ele passa a ser sim um talismã. Mas ele não passa a ser um talismã de uma coisa só, né? Ele traz toda aquela carga que você deu para ele durante essa vivência. Então, se você chorou, se você brigou, durante o período de uso daquele talismã, ele meio que vai pegar aquela energia também, tá? Então é interessante você, pegou um talismã, você faz um ritual e dá uma intenção só para aquele talismã, para que ele não vá se... Bom, gente, eu já estou aqui passando da hora, eu ia fazer meia horinha de live. Mas, vou só responder aqui, eu antes morava com a minha namorada, mas infelizmente ela morreu de acidente de carro. Meus pêsames, tá? E liga pra mim que a gente vê, porque realmente eu vou ter que parar a live. Mas aí pode ser alguma coisa do espírito dela ou não, tá? Muito mais provável não. Mas aí você entra em contato comigo, tá? Que a gente vê, tá bom? Bom, pessoal, foi um prazer estar com vocês agora, tá? Foi uma live um pouco maior do que eu achei que ia, mas foi um prazerzão.